que você descobriu sobre as eleições de 2014? Que infelizmente foram fraudadas. E qual é o teu grau de certeza disso? Praticamente 100%. E como você descobriu isso? Desde sempre, os mais fortes mandaram. Eles faziam as leis, as aplicavam e julgavam. Depois, reis e governantes mantiveram o poder porque comandavam exércitos que defendiam seus interesses. No entanto, houve uma época na história que quem governou foi o povo. Isso aconteceu na Grécia por volta de 500 a.C. Nascia ali a famosa democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas votar tomava tempo e não demorou muito para que algumas pessoas passassem o seu direito de votar a outras pessoas que as representariam. O povo deixou então de votar nas leis e passou a votar nos seus representantes. Hoje, muito tempo depois, este é o modelo que a maioria dos países adotam, inclusive o Brasil. Lutamos muito para chegarmos aonde estamos. Nossa história foi escrita com suor e sangue para conquistar a única ferramenta democrática, o voto. E sobre o voto, é importante saber que o ato de votar deve ser secreto para que o eleitor tenha liberdade de escolha. Mas a apuração e contagem devem ser públicas para que se tenha credibilidade no resultado. Só existe democracia se o voto é respeitado, onde o povo tenha certeza de que os eleitos foram aqueles que realmente tiveram a maioria dos votos. Por isso, o voto é sagrado, secreto na hora de votar, público na hora de apurar. Como são as eleições ao redor do mundo em países democráticos? Muitos países ainda mantêm o voto em cédula de papel, que garante a credibilidade no resultado. Outros países já migraram para urnas eletrônicas, mas com modelos que oferecem o voto impresso ou voto em papel e escaneado, que permitem recontagem e transparência na apuração. Vamos analisar 3 casos. Na Alemanha, em março de 2009, máquinas sem voto impresso, como as do Brasil, foram declaradas inconstitucionais pela mais alta corte judicial do país, por não atenderem o princípio da publicidade no processo eleitoral, isto é, por não permitirem ao eleitor conferir o seu voto. No Paraguai foram feitas experiências com as urnas eletrônicas brasileiras entre 2003 a 2006, mas em 2008 o seu uso foi proibido por falta de confiança no equipamento e possibilidade de fraude no resultado da eleição. Em 2011, a Argentina iniciou a implementação de equipamentos eletrônicos com registros simultâneos impresso e digital do voto, uma forma correta de implementar urnas eletrônicas. Assim, antes de querer uma parafernália eletrônica, países prezam pela transparência, pela honestidade, publicidade e auditoria da apuração, pois apenas isso trará a credibilidade necessária ao processo eleitoral. Hoje, apenas o Brasil mantém urnas eletrônicas sem voto impresso. Países que levam a sério a democracia oferecem voto em papel ou oferecem urnas eletrônicas com apuração pública, de modo que qualquer cidadão possa compreender e acreditar nos resultados de uma eleição. Até 1994, a votação no Brasil era em cédulas de papel. Em 1997, a FHC implementa o voto em urnas eletrônicas. Fernando Henrique Cardoso se reelege em 1998. E desde então, tivemos 4 eleições vencidas pelo PT com urnas eletrônicas sem voto impresso. Mas, a cada nova eleição, um roteiro vem se repetindo e se tornando cada vez mais claro. Percebemos que o processo eleitoral brasileiro se tornou um teatro que conta com os seguintes personagens: a grande mídia,
os institutos de pesquisas e as urnas eletrônicas não auditáveis. A grande mídia trabalha e manipula a construção e a desconstrução das imagens dos candidatos. Para o candidato indesejado, ela pega detalhes ruins, mínimos ou até mesmo inexistentes e os supervaloriza, além de repetir tais fatos incessantemente. O povo não percebe, mas desta forma os fatos se tornam importantes e reais. Enquanto omite e não divulga, ou divulga rapidamente e sem importância, os fatos bons do candidato indesejado. Em contrapartida, faz exatamente o oposto para o candidato desejado. Amplifica e torna importante os fatos bons e omite e torna sem importância os fatos ruins. Paralelamente, a grande mídia desmerece totalmente tudo que as mídias sociais divulgam, descredibilizando e taxando todas as verdades que foram ditas por estes meios de fake news. A grande mídia se apresenta e se auto-intitula como a única detentora da verdade. De mãos dadas com a grande mídia, os institutos de pesquisas constroem resultados manipulados e alinhados com as notícias divulgadas. Uma vez que o povo está impactado, as pesquisas ganham credibilidade, mesmo que isso seja falso. Desta forma, vão agindo durante toda a campanha eleitoral. Todo o processo teatral culmina por se materializar nas urnas eletrônicas manipuladas. É nesta hora que elas apontarão a vitória do candidato desejado, que tem os interesses alinhados com a grande mídia, com os institutos de pesquisa e com aqueles que controlam as urnas. Ao final, todos saem do processo com credibilidade. Em 2014, a pessoa que eu vou entrevistar, usando apenas as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos, descobriu as fraudes nas urnas. Nessa época, enquanto trocava e-mails com Aécio Neves, Armínio Fraga e Antônia Anastasia, recebeu um telefonema anônimo que perguntou a ele se ele sabia que ele estava entrando num terreno muito perigoso, que ele poderia até correr risco de vida, e se ele estava disposto a continuar. Resolveu se calar e assim ficou todos esses anos. Até que esse ano, ouvindo da boca do próprio Jair Bolsonaro de que este só não ganharia se as urnas estivessem fraudadas, percebeu que tinha que fazer alguma coisa com o que ele tinha em mãos. E fez. Essas informações que eu vou dar para vocês já estão de posse dos nossos líderes. Agora, ele irá nos explicar o que descobriu. O que você descobriu sobre as eleições de 2014? Que infelizmente foram fraudadas. E qual é o teu grau de certeza disso? Praticamente 100%. E como você descobriu isso? Isso frustrou o Brasil todo, inclusive a mim. E naquela hora eu tive certeza de que as urnas foram fraudadas. Agora, como descobrir, não é? Se é impossível fazer qualquer auditoria nos votos. Até que numa madrugada eu tive um insight que foi: eu tenho as parciais minuto a minuto. Esses números foram fornecidos pelo TSE. E se eu analisar esses números e descobrir um padrão, eu comprovo que esses números foram frutos de uma fórmula matemática, de um algoritmo. E eu comecei a fazer a análise, né, a variação do incremento, e eu percebi o seguinte: eu percebi que ora a variação da Dilma era maior em relação à variação da parcial anterior, e ora a variação da parcial do Aécio era maior em relação à parcial anterior. E isso é normal e não tem problema nenhum nisso. O problema é se isso começa a acontecer dentro de um padrão. Então nós temos aqui o início, né, uma variação que eu diria normal, não é? 3 vezes Aécio, 1 vez Dilma nos 4 primeiros minutos. Só que depois a gente começa a ter uma variação muito forte só para Dilma. E aqui eles fazem a última correção, onde eu sinto que eles apontaram para onde eles queriam que os números chegassem, e aí eles soltam um manche. E aqui nós temos Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Quantas vezes, Naomi? 241 vezes Dilma Aécio. Então, aqui eu encontrei o padrão que eu procurava.
Isso aqui não é o resultado de uma eleição natural, onde se abrem urnas de vários pontos do país e você tem minuto a minuto uma variação imprevisível, né? Aqui é totalmente previsível e eu concluo com isso, que somente uma fórmula matemática poderia produzir este minuto a minuto que a gente enxergou em 2014. Qual a probabilidade disso acontecer? Olha, Naomi, a probabilidade é ínfima, para não dizer que ela praticamente não existe. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, você vai entender bem. Se você jogar uma moeda e der cara, na vez seguinte der coroa, na outra vez der cara, na outra vez der coroa, na outra vez 241 vezes, é a mesma probabilidade. Qual a chance disso acontecer? É mínima. E o que a gente pode esperar, então, do segundo turno de 2018? Eu acho que a gente tem aí um risco muito grande, não é, disso se repetir. Eu, como brasileiro, quero crer, não é, que nós teremos eleições justas, mas, infelizmente, o passado nos deixa temeroso com relação ao que pode acontecer no futuro. E qual que é a única solução? A nossa solução seria voto em cédula, para que a gente pudesse ter publicidade, não é, e auditoria da apuração da eleição, aliás, como a Constituição pede, mas, infelizmente, não sei se teremos essa boa notícia. Muito obrigada. Pois é, cara. Quando foi dito lá atrás que a Globo e o PT estavam juntos para libertar o Lula, só não foi liberto por conta da pressão popular. E também por conta de justiça, pô. Agora, a ordem aqui nas editorias é assim, descer o pau no Bolsonaro. Colocar tudo quanto é tipo de assunto voltado para nazismo, comunismo, racismo, homofobia, até linkar a morte da Marielle Bolsonaro, até quem morrer no Rio Grande do Sul ou no Nordeste de uma forma esquisita é culpa do Bolsonaro. Tudo quanto é tipo de violência que tiver no mundo agora é Bolsonaro para colocar o cara assim, para acabar com o cara. Eles têm 10 dias para acabar com o Bolsonaro. E a ordem é assim, novela, Jornal Nacional, Jornal da Manhã, É de Casa, todas as editorias é para descer o pau no Bolsonaro em assuntos que possam remeter o nome dele, para fazer com que a população fique batendo que o cara é homofóbico, o cara é nazista, que o cara é comunista, e o cara não é nada disso. Qualquer pessoa que morrer daqui para frente, qualquer coisa que acontecer de ruim no país, é culpa do Bolsonaro na visão da Globo. A Globo pediu para que todo o seu exército de atrizes e de atores que possam falar abertamente contra o Bolsonaro, tá tudo certinho, entendeu? E também até nos canais de esportes. Então, tá ficando um negócio até indigesto de ficar aqui dentro, porque tá ficando um negócio nojento de se ver. Tudo para falar contra o Bolsonaro. Uma outra coisa também que está acontecendo é assim, a Globo está passando 5 vezes mais a propaganda do PT do que a do Bolsonaro. Por quê? O TSE não conta. Não tem ninguém do TSE contando quantas propagandas são de um ou de outro. Porque é tudo bagunçado. Nós estamos no Brasil, principalmente no Nordeste, em que essa conta chega até a ser absurda. Chega a 7 vezes mais do que a do Bolsonaro, e não tem ninguém, porque o Bolsonaro não tem uma equipe, não tem correligionários nos estados para poder contar quantas propagandas tem, e eles sabem disso. Então a Globo o que faz? É para passar propaganda eleitoral? Então passa 2 ou 3 a mais do cara aí, passa 5 ou 6 ou 7, que o TSE não está contando. Então, se você começar a reparar, você vai ver muito mais propaganda do PT do que o do Bolsonaro, sendo que os tempos agora são iguais. Realmente estão com muito medo e eles sabem que eles não têm a mesma força que tinham no passado, porque a Globo não contava com a força do Facebook, de Instagram, isso aí é ficha pequena, isso aí não é nada. O maior medo é do WhatsApp, que o WhatsApp você não controla, entendeu? Você não consegue controlar o WhatsApp. E se eles tentarem derrubar o WhatsApp, coisa que pode acontecer daqui para frente, neguinho vai entrar aí em outro aplicativo, vai mandar por SMS, vai mandar pelo Telegram, vai mandar por qualquer tipo, mas a propaganda vai continuar do mesmo jeito. Eles não têm como segurar. É esse o maior medo da Globo. Entendeu? O Jornal Nacional, que antigamente dava aí 40 pontos de audiência, hoje está dando 12 em algumas praças. Entendeu? Porque ninguém está suportando mais ver tanta mentira.
O negócio está ficando de um descrédito tão grande, está ficando tão descarado, que a Globo pode sair dessas eleições assim muito machucada, com a credibilidade lá embaixo. E o pior, se o Bolsonaro começar realmente a abrir a caixa preta, que é o medo da Globo, ela não vai ter como manter os contratos de Copa do Mundo, de Fórmula 1, manter os 3, 4 canais de esportes que ela tem, porque isso ela mantém com dinheiro público, com dinheiro do BNDES. Por quê? O mercado publicitário está quebrado, cara. Não tem dinheiro. O mercado publicitário no Brasil está quebrado. Por quê? Quebra a indústria. E a indústria não tem dinheiro para jogar em publicidade. Da onde a Globo continua mantendo aí essa farra do boi com transmissão para lá e para cá? Entendeu? É com dinheiro público. É com muito dinheiro público. É com dinheiro público demais. Entendeu? Então isso aí tem que acabar realmente. Vai ter que acabar porque o Bolsonaro vai colocar as cartas na mesa, entendeu? Agora temos que ficar esperto com relação principalmente ao TSE. Há uma possibilidade sim de ter fraude. O TSE tem o poder de anular quantos votos eles querem. Nesse primeiro turno foi mais de 7 milhões e ninguém questionou nada, nem a Globo, nem a CBN, nenhuma grande mídia foi lá questionar, entrevistar o presidente do TSE para saber por que foi anulado. Já era para ter dado a vitória para o Bolsonaro logo no primeiro turno. Agora, no segundo turno, não sabemos quanto. O Ibope está mais do que comprado. O que está com mais medo da vitória do Bolsonaro é o Ibope. Entendeu? Porque ele vai quebrar a hegemonia e vai quebrar também essa exclusividade que o Ibope tem, né? Assim como o Datafolha. Então, meus amigos, é o seguinte, tá feio o negócio aqui dentro, vai ficar mais feio ainda e eles vão dizer que é fake news, porque a Globo se acha no direito de regular o que é o que não é fake news. Para, cara. Tá na hora de crescer. A verdade hoje está na palma da mão, no celular. A mesma história se repete agora, em 2018. Institutos de pesquisas mostraram pesquisas nitidamente manipuladas. Infelizmente, parece que as urnas já foram fraudadas no primeiro turno. E agora, como confiar no resultado das urnas eletrônicas neste segundo turno? Por que tanta resistência ao voto impresso? Por que tanta insistência às urnas eletrônicas sem auditoria? A quem isso tanto interessa? Mas de quem é a culpa? Sem dúvida, os primeiros culpados foram aqueles que implementaram esse sistema inconstitucional de eleições com urnas eletrônicas. Também todos aqueles que defenderam essas urnas sem voto impresso e sem qualquer possibilidade de apuração pública e sem auditoria. E por fim, as Forças Armadas, pois cabe a elas não só zelar pela pátria, como também pela Constituição. Elas são as responsáveis pela ordem, a guardiã da Constituição, e jamais poderiam ter permitido que isso chegasse a este ponto. Sim, pois a Constituição é clara em dizer que o voto é secreto, mas a apuração é pública. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência. Nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto. Para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade. Porque a publicidade é erga omnes.
É para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo. E será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que essa arapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república. Porque nós, cidadãos, não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do Santo Byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu. Porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, excelência. O BU é a prova da fraude. Nós estamos sofrendo uma violação dos princípios republicanos, dos princípios constitucionais e principalmente, excelência, da cidadania. Porque nossa cidadania só existe na medida em que nosso voto seja respeitado. Porque ele é o instrumento do exercício da cidadania, porque através deles elegemos os nossos escolhidos. E a nossa eleição, a nossa escolha tem sido apurada em segredo, e o fato se perde. Por isso que os adeptos da seita do Santo Byte dizem que nunca há fraude. Porque quando se procurar o fato dentro da máquina, ele já não está mais lá, ele está no BU. E o BU só tem o total da contagem dos votos, excelência. Nós precisamos olhar para esse problema sobre a ótica da lei. Sobre a ótica da lei. Nós não podemos continuar aceitando esse engodo. E a lei que os senhores votaram com uma representação maciça da outorga popular. Só os senhores têm legitimidade para representar o povo brasileiro. Só os senhores. Os ministros da Justiça não têm essa legitimidade. Eles estão usurpando dos senhores as suas competências. Eles estão colocando esse Congresso Nacional de joelhos, porque estão se recusando a cumprir a lei. Eles estão, excelência, eles estão cometendo abuso de autoridade. Abuso. Porque essa lei que os senhores votaram com 71% do Congresso Nacional, a derrubada do veto teve um peso de outorga popular maior do que as emendas à Constituição. 71% do Congresso Nacional disse, em nome do povo, será impresso o voto. E a lei, excelência, não tem discricionariedade. A lei não permite fracionamento. Fracionar o cumprimento da lei é um abuso, é uma violação, é uma teratologia. Não há possibilidade de se fracionar o cumprimento da lei. Imagine o senhor, se o senhor fosse sujeito passivo de uma ordem de Gilmar Mendes, se ele aceitaria ouvir do senhor o seguinte: ministro, eu vou cumprir sua ordem, um pouquinho a cada ano. Até 2050, Gilmar Mendes, eu termino de cumprir a sua ordem. Imagina que ele aceitasse isso do senhor. A lei não tem discricionariedade. Não é possível cumpri-la pela metade. Em resumo é isso, excelência. E por fim, o direito dos senhores, a sua autoridade como representantes do povo está sendo vilipendiada. E por quem? Vou dizer mais. Não é por juízes. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral para administrar esse serviço público, que é a eleição é um serviço público, não é jurisdição. Não é um ato jurisdicional. Quando eles lá, sentados em seus gabinetes, estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do executivo. A hibridez da justiça eleitoral tem confundido o povo.
Mas a competência se dá, a função se dá em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo, não são juízes. E vejam o absurdo, Excelência, um administrador público que por acaso usa toga, se arvoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, Excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos. Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado. Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, por que não zelaram pela nossa Constituição? Até quando vão permitir que brinquem com o Brasil e sujem a nossa democracia? Clamamos neste momento às Forças Armadas que cumpram o seu papel e defendam a pátria daqueles que desejam usurpá-la. O futuro do Brasil, o futuro dos brasileiros e de nossos filhos dependem de vocês.